A exaustão chega no fim do dia ou no início de um novo. Não é a exaustão física que dobra o corpo, mas a mental que sussurra, desista, ou pior, deixe para amanhã. É o ponto onde a disciplina se encontra com a indiferença e a promessa de um futuro distante colide com o desejo por um alívio imediato. Poucos falam sobre essa batalha. Não é sobre grandes crises ou confrontos públicos, mas sobre o silencioso campo de guerra que se forma dentro de cada mente, dia após dia, quando ninguém está olhando. Este vídeo vai desvendar a anatomia dessa luta invisível, onde a verdadeira força não é a ausência de desejo, mas a capacidade de agir contra ele, mesmo quando a recompensa parece uma miragem. Vamos explorar o custo não só de ceder, mas de não escolher o caminho mais difícil, e como essa decisão silenciosa molda a estrutura da nossa própria vontade. Imagine a cena. A luz do monitor reflete no rosto. Horas de trabalho, ou de estudo, ou de um projeto pessoal que exige mais do que o esperado. O corpo pede uma pausa, a mente sugere uma distração. Um clique, um vídeo curto, uma rolagem infinita. É uma tentação que não vem com sirenes ou alertas dramáticos, mas com um convite suave para a inércia. A energia para resistir parece finita. E por vezes, ela é o que acontece nesse milissegundo de hesitação. A escolha não se manifesta como um ultimato. Ela se apresenta como uma sugestão. Uma pequena voz que diz, você já fez o suficiente. Ou não faz diferença se você parar agora. Essa voz é um eco do nosso desejo por conforto, por validação instantânea, por qualquer coisa que quebre a monotonia do esforço contínuo. Ela é a manifestação da resistência interna contra o que é difícil, mas necessário. E o custo de ceder a ela não é imediatamente visível. A primeira camada do custo é sutil, a perda da inércia positiva. Quando se interrompe um fluxo de trabalho, mesmo por um breve momento, a energia para recomeçar é maior. É como empurrar um objeto pesado. A primeira força é a mais custosa. Uma vez em movimento, é mais fácil manter. Mas a tentação busca exatamente esse ponto de fragilidade, onde a fricção mental é maior, prometendo um descanso que, na verdade, rouba o impulso. Existe uma armadilha ainda mais profunda. A mente, ao longo do tempo, começa a aprender com nossas escolhas. Cada vez que cedemos à tentação da recompensa imediata, reforçamos um circuito neural. É um condicionamento silencioso. O cérebro associa o desconforto do esforço com a fuga para o prazer fácil. E assim, o caminho da resistência se torna, paradoxalmente, mais difícil a cada vez que não o percorremos. A vontade não é uma fonte inesgotável, ela é, em muitos aspectos, um músculo que precisa ser exercitado. O perigo se intensifica com a ilusão do controle. A procrastinação não é apenas preguiça, é muitas vezes uma negociação com o futuro. Vou fazer isso depois, quando tiver mais energia, quando estiver mais inspirado. Essa promessa, no entanto, é uma dívida que se acumula, não uma estratégia. Ela transfere o fardo para um eu futuro que, ironicamente, será o eu presente, mas com menos tempo e mais pressão. A mente se convence de que está ganhando tempo, quando na verdade está apenas adiando a dor, tornando-a maior. Pense naqueles que alcançam algo significativo. O escritor que completa um livro, o cientista que faz uma descoberta, o atleta que ganha um campeonato. O público vê o resultado final, o momento de glória, a entrega da obra. O que permanece invisível são as manhãs frias, as noites em claro, as centenas de tentativas frustradas, as horas solitárias em que a única companhia era a dúvida. Não há aplausos para a disciplina diária, para a escolha de continuar quando o sofá parece um santuário. A validação externa é quase inexistente para o esforço sustentado, o que torna a batalha interna ainda mais solitária. O verdadeiro desafio surge quando a recompensa está tão distante que se torna abstrata.
o estudante que estuda para um exame daqui a meses. O empreendedor que trabalha em um projeto que só trará frutos anos depois. O atleta que treina para uma competição que pode nunca acontecer. Nessas situações, a motivação externa é quase nula. Não há um chefe olhando por cima do ombro, nem um prazo iminente que force a ação. A pressão é interna, e essa pressão interna é forjada pela disciplina. A disciplina não é um dom, é uma decisão repetida. Ela se manifesta na escolha de levantar da cama 5 minutos mais cedo, mesmo quando o corpo implora por mais sono. Na escolha de fechar a rede social e abrir o livro, mesmo quando o cérebro anseia por novos estímulos. Na escolha de terminar a última série do treino, mesmo quando os músculos queimam. Essas são as vitórias silenciosas que ninguém aplaude. Mas o que acontece quando o cansaço é real? Quando a mente está saturada, quando a raiva de uma injustiça ainda pulsa, quando o medo do fracasso é palpável. Nesses momentos, a tentação do escape não é apenas um sussurro, mas um grito. É quando a disciplina é testada não apenas pela ausência de motivação, mas pela presença de emoções avassaladoras que exigem uma resposta imediata, um alívio, uma fuga. Considere a rotina de um trabalho árduo e repetitivo. O operário que repete o mesmo movimento centenas de vezes. O programador que depura linhas de código por horas. O pesquisador que analisa dados monótonos. Não há glamour nesses momentos, ora há apenas a exigência da tarefa, a resistência do material, a complexidade do problema. A tentação de cortar caminho, de fazer o mínimo, de negligenciar um detalhe surge como uma solução fácil para o tédio ou a fadiga. Mas cada pequena falha na disciplina nesses momentos invisíveis se acumula. Um erro no código, uma peça mal encaixada, um dado mal interpretado. A consequência pode não ser imediata, mas ela virá. E a mente que cedeu à tentação de atalhos torna-se mais propensa a ceder novamente. É o momento de decidir se a mente obedecerá à razão ou ao impulso mais primitivo. É a escolha de aceitar a crítica injusta sem explodir, de continuar o trabalho exaustivo sem reclamar, de manter a calma diante da rejeição sem se desintegrar. A mente racional compreende as consequências a longo prazo. O impulso, no entanto, busca apenas o fim do desconforto, a validação imediata, a vingança superficial. A virada acontece quando se compreende que o autodomínio estoico não é a supressão das emoções, mas a recusa em permitir que elas decidam por você. Não se trata de não sentir raiva, mas de não deixar que a raiva dite suas palavras. Não se trata de não sentir cansaço, mas de não permitir que o cansaço determine sua paralisação. É a percepção de que existe um espaço, um milissegundo de soberania entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, a disciplina se torna a bússola. Cada pequena escolha de persistir, de continuar, de resistir ao impulso, mesmo quando o mundo parece conspirar contra a sua vontade, é um tijolo na construção de um caráter inabalável. Não se busca a ausência de tentação, mas a capacidade de enfrentá-la e agir de acordo com seus próprios princípios, não com os caprichos do momento. A força interna não é medida pela ausência de falhas, mas pela decisão de se levantar e continuar, mesmo quando o fracasso anterior ainda ecoa. O que se constrói, então, não é apenas um resultado externo, mas uma arquitetura interna de resiliência. A disciplina não é um fardo, é a liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. É a capacidade de traçar um curso e segui-lo, mesmo quando a correnteza interna puxa em outra direção. A batalha mais importante é travada nos momentos silenciosos, na rotina invisível, nas escolhas que ninguém vê. É ali, na resistência diária à recompensa fácil e à fuga do esforço, que o autodomínio é forjado. Não é uma teoria filosófica para ser debatida, mas uma prática constante,
uma série de pequenas vitórias contra a inércia, a dúvida e a tentação. E no final, a maior recompensa não é o objetivo alcançado, mas a pessoa em que você se transformou ao longo do caminho, forjada pela disciplina e pela razão, mesmo quando a pressão tentava dominar.